Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja com você, com toda a tua família. Vamos a mais um capítulo bíblico, é o capítulo 21 do segundo livro dos Reis. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Refzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Levantou altares a Baal, fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Então, esses exércitos dos céus, que ele se refere aqui, eram deuses que eram deuses falsos, né? E as pessoas sempre dizem que o seu Deus está no céu, né? Não está na terra. Então ele adorou deuses falsos, como fez aqui no versículo 3, levantou altares a Baal. Baal era um deus falso, por sinal da Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, já há muito falecido nesta época aqui. Então ele fez o quê? Praticou a idolatria. Por quê? Deus só existe o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus, o seu Filho amado, que também é Deus, né? Sempre existiu e sempre existirá. Mas os outros que as pessoas dizem que são deuses, Deus chama de ídolos. Não são deuses, porque Deus, com D maiúsculo, só existe o Pai e o Filho. Então, os demais são ídolos, e ele, então, praticou a idolatria, o Manassés. E até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros. E prosseguiu em paz o que era mal, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não mais farei mover o pé de Israel desta terra, que tenho dado a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Então, o que Manassés fez? Colocou uma imagem de escultura nessa casa que o Senhor dissera a Davi e Salomão que colocaria ali o seu nome. Então, mais uma prova de que quando você
adquire, ganha e fica com a imagem de escultura, né? Mesmo que você não a adore, mas só em você ter uma imagem de escultura, para Deus, você já está fazendo uma coisa má aos olhos de Deus. Porque ele proibiu as imagens de escultura lá no segundo mandamento dos 10. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Veja que absurdo, né? Eles fizeram pior do que as nações que Deus tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e até também a Judá, fez pecar com os seus ídolos, tá vendo? Ídolos, não deuses, ídolos. Idolatria e deuses falsos é pecado diante de Deus. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos, e estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Limparei a Jerusalém, como quem limpa o prato, limpa-o e vira-o para baixo. E desampararei os restantes da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Então veja que a idolatria e a adoração de deuses falsos ou de pessoas que já morreram provoca a ira de Deus. E o castigo sempre vem, não é? Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais feitos de Manassés, tudo quanto fez e o seu pecado que praticou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Mesulemete, filha de Harus, de Jotbá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Nem sempre, quando a gente faz aquilo que os nossos pais ensinam ou deixam de exemplo para nós, é algo que agrada a Deus. Aqui, ao que parece, Amon, filho de Manassés, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera seu pai. Ou seja, ele imitou o seu pai no jeito de reinar sobre Judá e acabou desagradando ao Senhor. Então, cuidado. Não agrade ao teu pai e à tua mãe se eles estiverem fazendo coisas erradas. Prefira agradar a Deus, porque nós temos que amar mais a Deus
do que a nossos pais, filhos ou qualquer que seja o nosso familiar. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos aos quais seu pai tinha servido e se inclinou diante deles. Então Amon imitou seu pai, também praticando idolatria. Idolatria, lembrando, é quando você adora ídolos. Quem são os ídolos? Pessoas que já morreram e que você acha que deve adorá-las ou deve venerá-las, e aí compra ou faz uma imagem de escultura, seja lá do que for, de madeira, de gesso, de ouro, de prata ou de cobre, seja qual for o material. Você compra aquela imagem de escultura e passa a venerá-la. Isso é idolatria, não é? Deus não aceita. Deus quer toda veneração, Deus quer toda adoração, Deus quer todo louvor, honra e glória somente para Ele e para o seu Filho amado Jesus. Só o Senhor é Deus e Jesus também é Deus. Só eles merecem adoração, veneração, o que for. As pessoas que já morreram fizeram o seu papel aqui na terra, é digno de nossa admiração, né? É digno de nosso respeito, mas adoração somente a Deus. Idolatria só faz aumentar a ira de Deus sobre o povo. Assim deixou ao Senhor de seus pais e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Tá vendo? Os servos cansaram de ver ele fazendo o que era errado aos olhos de Deus, praticando idolatria, e acabaram matando ele. Porém, o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra pôs Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon, que fez porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? E assim termina mais esse capítulo e fica mais esse exemplo ruim de reis, né, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Que Deus abençoe você e toda a tua família.